Fala pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no Instagram. E na live de hoje nós vamos falar sobre quais são as competências necessárias ou quais são os assuntos necessários que nós precisamos saber para dominar o Simples Nacional. Então, se você quer aprender a dominar o Simples Nacional de uma vez por todas, você está no lugar certo. Tá? Já clica no coraçãozinho, envia para quem precisa dominar o Simples Nacional. Ao final da live, segue a gente aqui no Instagram, vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal como Dr. Matheus Ferreira, porque eu garanto que o conteúdo de hoje vai agregar com toda certeza no dia a dia da sua profissão, tá certo? Bom pessoal, eu vou então falar aqui sobre as competências necessárias para se dominar o Simples Nacional, tá? Então, quais são as competências Quais são as competências necessárias para se dominar o Simples Nacional, gente? Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo da live, vocês comentem aí, que eu vou acompanhando daqui do celular as vossas dúvidas, tá bom? Então, pessoal, vamos entender e lembrar um pouquinho o que é o Simples, né? O Simples ele é um regime de tributação, ou seja, ele é uma opção que algumas empresas podem fazer para pagar os seus impostos, tá? Então, quando nós optamos por pagar os impostos no regime de tributação do Simples Nacional, nós teremos algumas regras, algumas condições, né? Aqui no canal eu já fiz alguns vídeos mais detalhados sobre o Simples Nacional, tá? Então, nós precisamos ficar atentos ao que no Simples? Faturamento e também as vedações de atividades, né? Não são todas as atividades que poderão ali estar optando pelo Simples, né? Existem atividades que são atividades impeditivas. Então, por este motivo e exatamente este motivo que não são todas as atividades, todas as empresas que podem optar pelo Simples. Bom, então se nós sabemos que o Simples é um regime de tributação e eu preciso sempre lembrar e ter na minha mente qual é a faixa de faturamento que eu posso optar e quais são as atividades que eu posso optar, partindo desse princípio, esses já são conhecimentos ou competências necessárias, né? Conhecer quais são as condições para que eu possa optar, tá bom? Bom, então, Simples sendo ali um regime de tributação e uma forma de pagar os meus impostos, eu então vou ali fazer a apuração do Simples. E a competência mais óbvia e a mais prática e a mais simples é saber e conhecer o Simples, né? Conhecer o regime de tributação do Simples Nacional. Então, se nós pudéssemos enumerar a primeira aqui, é conhecer o Simples Nacional. Por quê? Para dominar o Simples, de uma certa forma não, eu preciso sim conhecer o regime, eu preciso conhecer a legislação, saber como ela funciona, como ela não funciona, como fazer isso, né? E partindo desse princípio, conhecendo o Simples, esse é a primeira competência. E alguém pode falar, mas isso é óbvio. Sim, é óbvio, mas muita gente simplesmente lança os documentos fiscais, faz as apurações porque o sistema faz daquela forma. E o desconhecimento da legislação e o desconhecimento do regime leva a muitos erros, leva empresas a pagarem tributos que não seriam necessários para o pagamento. Tá? Então, conhecer o Simples é sim
um primeiro ponto que nós precisamos, né? E como eu faço para conhecer o Simples a fundo? Nós vamos lá na Lei Complementar 123 de 2006. Tá? A Lei Complementar, mas a lei é muito grande. Sim, mas vá lendo, vá estudando a lei por assuntos. Comece por vedações, comece pelo cálculo, comece pelo anexo 1. Entenda cada ponto e cada variação e cada condição que este regime de tributação, que hoje abrange mais de 95% das empresas do nosso país, está colocando, né? E o Simples, ele não é simples pelo nome, tá? Porque a única coisa de simples que nós temos nesse regime é o nome, porque ele tem tantas variações e tantas condições a serem observadas ao longo do tempo que o torna muito complexo, tá? O Simples, eu sempre brinco, a simplicidade do Simples está única e exclusivamente em seu nome, porque todas as outras condições, tudo aquilo que nós precisamos conhecer, a multidisciplinaridade que o Simples exige dos analistas fiscais, dos contadores, né, dos tributaristas, não o tornam tão simples, tá? Na prática, se nós formos colocar e ver de fato, o lucro presumido, ele é de certa forma mais simples que o próprio Simples, tá? Bom, outra competência que nós temos que ter e conhecer também é saber fazer os cálculos, né? Por que eu falo fazer os cálculos? E por que eu conheci? E por que os cálculos não estão no conhecer? Porque os cálculos, o conhecer é como você conhece uma pessoa. Você sabe os gostos daquela pessoa, você sabe o que ela gosta, o que ela não gosta de fazer, quais são as atitudes que aquela pessoa tem em determinados pontos ou não. E conhecer o Simples é saber tudo o que ele pode fazer ou o que ele não pode fazer. Conhecer a lei do início ao final dela, né? E não ter surpresas ao longo do tempo. E eu separo os cálculos aqui justamente pela questão operacional, né? Eu vejo muita gente, muito analista, muita galera fazendo simplesmente um cálculo por fazer, lançando uma nota por lançar. Ou seja, o Simples é só pegar o faturamento, colocar no programa que ele gera sozinho. Hoje tem sistemas que automaticamente baixam as notas de venda, as notas de serviço, né? E faz a integração com o sistema do Simples e gera a guia e manda para o cliente. Simples assim, tá? Ou seja, automatizando um processo. Mas se você não conhecer como você vai fazer e como isso funciona, se o cálculo está sendo feito da forma correta ou não, essa automatização vai ao longo do tempo te gerar um custo tributário que você pode evitar conhecendo o cálculo. E o cálculo do Simples, ele pode parecer uma fórmula maluca e mirabolante, mas uma vez que você entenda e compreenda ele, você vai tirar de letra isso, vai tornar mais fácil a questão de trabalhar com empresas do Simples Nacional, tá? Então o cálculo, ele é assim primordial e essencial para que nós destravemos a nossa condição de entender o Simples, tá bom? Bom, então a gente falou um pouquinho que duas competências são conhecer o Simples propriamente dito, conhecer a Lei 123 de 2006, conhecer os cálculos, né? E não só o cálculo atual, né? Porque tanto o cálculo atual quanto a Lei 123, o cálculo atual ele veio sofrendo, o cálculo do Simples ele veio sofrendo alterações ao longo do tempo, assim como a Lei 123. A Lei 123 é a lei mãe, mas nós tivemos diversas leis que vieram alterando. Se vocês forem no texto, na íntegra do texto, vocês vão ver quantas alterações esse texto teve. E por que eu devo então conhecer os textos anteriores? Porque você pode ainda, nós estamos em 2022, você pode trabalhar com empresas que tiveram ali operações de 2017, 2018, onde o cálculo era diferente, onde a tabela de apuração era diferente, tá? Então você precisa olhar para isso e entender essas variações ao longo do tempo para que então
você possa conhecer o Simples a fundo. Vou abrir uma caixinha de perguntas no meio dessa semana, onde eu perguntava algumas coisas para vocês, né? Para vocês fazerem algumas perguntas, e vocês colocaram. Essas perguntas eu vou responder aqui. Uma das perguntas que me fizeram foi: o Simples é simples de calcular? Não, o Simples não é simples de calcular nem um pouco, tá? Por quê? Porque justamente tudo isso que eu falei até agora, o Simples só tem de simples só o nome. Outra pergunta que me fizeram, e aqui já é um gancho para eu pegar, é a questão de uma outra competência que nós precisamos ter, é conhecer a fundo, tá? O ICMS. Ah, mas o ICMS, alguém pode falar assim, mas eu vou pagar o ICMS no Simples dentro do DAS, dentro da guia de documento de arrecadação do Simples Nacional. Tá certo isso, mas existem condições onde alguns estados determinam isso, que isso aconteça antes, e, por exemplo, o estado de São Paulo determina que é na última faixa, que é a retirada do ICMS de dentro da apuração do Simples, tornando essa empresa simples para os regimes federais e regime normal, ou RPA, para ICMS. Ou seja, quer dizer que você vai ter duas apurações dentro do Simples. Uma apuração própria do Simples e uma outra apuração do ICMS. Então é necessário sim conhecer o ICMS, tá? Ah, mas conhecer tudo do ICMS? Sim, conhecer a não cumulatividade, a base de créditos, como são apurados os débitos do imposto, quais são as condições de diferencial de alíquotas, quais são as condições para que eu me credite do imposto. Então, conhecer o ICMS a fundo é necessário, mas não só o ICMS, mas conhecer também e ter a dominação do que? Do ICMS ST. Tá? E se eu estou falando para vocês que o ICMS ele vai entrar na última faixa, lá para alguns estados, para outros antes, essa apuração separada vai entrar, o ICMS-ST ele vem antes até. Se eu abro uma indústria hoje, os produtos que eu trabalho, que eu fabrico, eles estão elencados no regime da subvenção tributária, sendo simples, eu precisarei apurar o ST e destacar no meu documento fiscal. Dessa forma, eu preciso conhecer o ICMS-ST antes mesmo de ter o ICMS fora. Então, olha só, que conhecer o Simples não é só o Simples, mas também saber outros tributos, conhecer outros tributos que vão muito além do que o Simples exige, tá bom? Bom, pessoal, também, outra condição que nós temos que ter aqui, é a questão do ICMS diferencial de alíquotas e também do DIFAL. Por quê? Porque o Simples, a apuração propriamente do Simples, nós estamos falando que o Simples ele é apurado sobre a receita de uma empresa. Então, se ele é apurado sobre a receita de uma empresa, ali estarão todos os tributos federais, estaduais e municipais, tá certo? Que compreendem esse regime unificado chamado Simples Nacional. A partir do momento que eu tenho operações de entrada de outros estados, não olhando para aquela condição do ICMS por fora, tá? Mas a partir do momento que eu tenho uma condição de um documento de entrada, uma compra de fora do estado, eu preciso então saber calcular o diferencial de alíquotas quando esse produto não estiver no regime da substituição tributária. Porque se ele estiver, precisamos avaliar se tem convênios ou protocolos, como que é esse ST dentro do meu estado, para então sair do diferencial e vir para o ICMS-ST. Tá? E o DIFAL, alguém pode falar assim, mas o Simples não tem DIFAL. Você está certo nisso, tá? O Simples realmente não tem DIFAL. Nós temos aí que nos respalda a ADI 5464, que nos tira da condição de pagar o DIFAL sendo optante pelo Simples Nacional. Mas essa condição da ADI é quando o ICMS está dentro do Simples. Por quê? Quando o ICMS sai do Simples Nacional e eu passo a apurar os federais como Simples e o estadual como regime normal, então
eu não sou mais simples para o ICMS, eu sou regime normal, eu sou RPA, eu vou apurar eu vou apurar na sistemática de não cumulatividade. Com este princípio, a ADI cai por terra. E aí eu preciso então começar a recolher o DIFAL. Então eu preciso também conhecer o DIFAL, tá? Preciso entender o DIFAL. E uma das perguntas que me fizeram foi justamente essa, tá? Se uma empresa simples, vendendo para outra empresa simples de outro estado, ou vendendo para um consumidor de final de outro estado, se ele tem que recolher o DIFAL. Ele não tem que recolher, desde que o ICMS esteja sendo pago dentro do Simples. Agora, se ele está sendo simples com o ICMS fora, aí ele tem que pagar o DIFAL, tá bom? Então, olha só, falando só de ICMS, olha só quanta coisa a gente tem aqui, quanta informação vocês têm para digerir, quanta informação vocês têm para entender, para poder trabalhar com simples, né? Tem muita gente que fala, eu só trabalho com simples, porque é mais simples, mas não é tão assim, gente. A gente precisa entender, tá? Outra condição, outro ponto de competência que eu preciso ter. ISS. Ah, mas aí você vai falar do ISS quando estoura a última faixa, o ISS é apurado por fora. Exatamente, mas também não. Por quê? O ISS, embora a gente vai apurar ele por fora lá na última faixa, ou alguns estados antes, isso pode acontecer. Por que eu preciso conhecer ISS? Porque mesmo que eu sou simples, eu não estou fora da incidência da retenção. Então eu preciso conhecer o ISS para conhecer o quê? As retenções. E conhecendo as retenções, eu vou saber apurar o meu simples. Porque não é simplesmente emitir a nota de serviço com ou sem retenção, jogar para o sistema e ver como fica. Não, eu preciso saber se o meu cliente, prestador de serviço, fez a retenção, quem vai pagar essa retenção, como vai ser esse recolhimento, se eu vou tirar de dentro do cálculo simples, se eu não vou tirar. Então, olha, que conhecer nesse ponto o ISS e aqui mais especificadamente a lei 116 de 2003, se não me falha a memória é essa, tá? Conhecer a lei 116 de 2003 é importante, porque ela vai ser a lei mãe do ISS. Ela traz a regra geral e depois dela nós teremos 5.800 leis abaixo dela legislando o ISS como elas querem, tá? Então, além disso, de conhecer o ISS, entender as intenções, conhecer a 116, eu também vou precisar ler e entender a legislação dos municípios com quem os meus clientes ou a minha empresa têm relação, tá? Para entender como vai ficar essa questão da retenção do imposto. Porque há casos onde os dois municípios querem a retenção, há casos onde nenhum município quer a retenção e há casos bem definidos onde fica a retenção. Então, olha, que não é um tiro certo. Não é um alvo certo. Eu vou ter que entender, analisar e estudar tudo que está sendo feito, para que assim então eu apure o meu Simples Nacional da forma correta. Tá? Bom, e aí eu pergunto para vocês têm alguma ideia ou alguma opinião de qual seria a próxima competência que eu preciso ter para dominar o Simples Nacional? A próxima competência que eu preciso ter é justamente a competência do PIS e da COFINS. Nossa, mas por que o PIS e a COFINS? Eles não são federais, eles não vão surtir nele tanta a questão das legislações próprias, porque ele é federal, ele está ali dentro do Simples. O que vai acontecer? Como que funciona isso? Olha só, gente. Por que eu preciso entender um pouco de PIS e COFINS? Porque, assim como o ICMS-ST, e aí nós nem falamos de segregação de receita ainda, hein? Estamos falando de tarefa dentro do cálculo. Assim como eu tenho ICMS-ST, na questão da indústria, eu vou onerar um pouco a indústria, ela vai recolher o ICMS-ST. O PIS e COFINS monofásico, ou PIS e COFINS da substituição tributária de PIS e COFINS, também vai onerar a empresa do Simples. Então quer dizer que quando eu sou uma indústria ou um importador
e trabalha com produtos relacionados no regime monofásico ou da substituição tributária do PIS e COFINS, quer dizer então que eu vou ter que pagar esses tributos, esse PIS e essa COFINS monofásico, esse PIS e essa COFINS do regime da substituição tributária. E mesmo assim vou pagar o meu PIS e COFINS dentro do DAS. Por quê? Ele se parece muito com a ST do ICMS. Olha que coisa, tem muita gente que nem faz isso, nem calcula esse a mais necessário lá para o regime do Simples. Ah, mas nunca vai pegar. Nunca vai pegar, gente, até que vire a esquina de cara com o fiscal. Fazer o certo é sempre o ideal e sempre o correto, tá? O deixar de fazer, eu vou deixar de recolher isso, ou meu cliente vai deixar de recolher isso, aí são outros 500. E a partir do momento que você vai deixando, isso vai virando uma bola de neve, você vai criando um passivo tributário descoberto, ou seja, você não sabe qual é o valor que você está deixando para trás, tanto do valor principal quanto de multa e juros. Então preste atenção no que eu estou te dizendo e de uma vez por todas passe a fazer correto tudo isso, tá? Bom, maravilha. Falamos sobre regime monofásico, certo? Mas falamos da indústria. Então, e a questão dos atacadistas ou dos varejistas que vão vender esse produto que anteriormente foi recebido com ST ou com regime monofásico do PIS e COFINS? Aí entra a questão da segregação da receita, saber separar o faturamento desses produtos dentro do Simples Nacional, para que eu não pague, para que aquela empresa não pague 2 ou 3 vezes um valor que não é necessário dela pagar. E aí vem uma empresa e oferece um serviço de recuperação de impostos, que na verdade é um erro teu, tá? Um erro durante a apuração. Vem uma empresa e oferece esse tipo de serviço e faz o quê? Leva o teu cliente embora, faz você perder o teu emprego porque você deixou aquela empresa pagar ao longo do tempo vários valores que ao longo do tempo poderia ser, não precisaria ter sido desembolsado e agora a empresa vai achar que é um benefício quando na verdade não é, foi um erro, tá bom? Então olha só, conhecer a segregação das receitas é primordial. É essencial para fazer a apuração do Simples, tá? E quando nós dissermos aqui do PIS e COFINS, é um ponto de grande atenção, porque a maior parte das empresas que trabalham com recuperação de Simples estão trabalhando nessa seara aqui, tá bom? Então vou deixar anotadinho aqui, ó. Monofásico. Tá? Ou também a essa. Tá bom? Então olha só quanta coisa a gente precisa saber para entender o Simples. Existem facilidades, existem formas de entender isso melhor? Existe sim. Só ler a lei vai me ajudar? Talvez não. Porque a lei ela não traz uma clareza nas ideias. Tá? Essa forma fácil você vai encontrar em livros, ou então no meu curso eu entrego isso para os meus alunos, essa facilidade, como trabalhar isso da melhor forma possível, como identificar a questão do ISS, como entender isso aqui dentro do Simples, como fazer isso e operacionalizar o cálculo dentro do PDDAS, tá? Então é necessário estudar, trabalhar e ter alguém do teu lado que te traga essa facilidade também. Tá certo? Bom, então listamos 1, 2, 3, 4, 5. Será que não tem mais uma competência que eu preciso entender? E aqui eu vou deixar um bônus para vocês, tá? E o bônus vai ser construção civil. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode ir colocando aí durante que eu vou responder, tá bom? Por que construção civil? Porque construção civil exatamente eu coloquei aqui? É um anexo específico dentro do Simples, anexo 4. É um anexo que permite retenções que não são de ISS, retenções de INSS.
Aqui, gente, estão condições e situações de planejamento tributário, de retenções de impostos, INSS, ISS, sublocação, locação de mão de obra, tem a retenção, não tem a retenção, a aplicação de material. Só estou colocando pontos que vocês podem anotar e então estudar isso um pouco mais a fundo, tá bom? Pessoal, então olha só, para você que ficou aqui comigo até agora, o que nós entendemos, o que nós aprendemos durante essa live? Quais são as competências necessárias para dominar o Simples? Ou seja, para você ser realmente um expert em Simples Nacional. Primeiro nós falamos que nós precisamos conhecer o Simples, e essa é a mais óbvia. Por que se eu não conhecer o Simples? Porque eu vejo muita gente simplesmente dando continuidade num serviço que estava sendo feito. Se uma formiguinha, ela pega uma folha e leva para um lugar, chega outra formiga, vê aquela fazenda, ela simplesmente pega as outras folhas que estão ao chão e leva para o mesmo lugar. Ou seja, é um sentido de manada. Então nós precisamos destapar essa venda que estão nos nossos olhos e começar a nos questionar o porquê e entender por que as coisas são feitas de determinada forma. Então conhecer o Simples é primordial para isso. Depois nós falamos de cálculos, e os cálculos não estão no conhecer o Simples, porque os cálculos, eu bato na tecla justamente nessa questão do efeito de manada, que muita gente faz porque sempre foi feito assim, ou faz porque o sistema calcula dessa forma. Mas e se amanhã você fica sem sistema e o cliente quer saber alguma coisa específica? Você vai fazer o quê? Você vai calcular na mão, sendo que você não sabe? Como que você vai fazer? Então conhecer os cálculos é primordial para dominar o Simples, tá? Faça cálculos na mão, nem que não for na mão, faz no Excel, faz na calculadora, mas tenta chegar no valor apurado. Tenta entender por que foi feito daquela forma, tá? Conhecer o ICMS, MST, de forma diferencial de alíquotas. Por quê? Não só da última faixa, onde eu tiro ICMS de dentro do Simples, mas entender o cálculo da subvenção tributária. Por que o Simples não ajusta o IVA? Então entender tudo isso é primordial para ser de fato um expert em Simples Nacional, tá? Entender o ISS, mas o ISS é tão simples, sim, ele é simples, mas precisa ser entendido, precisa conhecer a Lei 116, precisa conhecer as legislações dos municípios com que você tem relação, para entender de retenção ou não, para ver onde vai ser feita a retenção, para que não haja conflito tributário, tá? Precisa conhecer o PIS e COFINS, conhecer tanto o regime monofásico, não só da desoneração do monofásico para os simples, varejistas e atacadistas, mas também entender que as indústrias, os importadores em Simples Nacional também vão pagar o regime monofásico, e se eu não pagar, eu crio um passivo tributário ao longo do tempo, e isso pode ser me cobrado por multas, juros de correção, e lá vai pedrada, né? Conhecer a subvenção tributária do Simples, e por último o bônus que eu coloquei, construção civil, entender de fato o anexo 4, entender a retenção de INSS, entender o que é empreitado, sublocação de mão de obra, locação de mão de obra, quando o dono da empresa presta serviço, quando ele não presta, quando tem um funcionário, quando não tem, quando tem material aplicado, quando não tem, se eu posso reduzir a base, se eu não posso. Olha, quanta coisa tem em apenas poucos minutos que eu falei aqui e ainda coloquei um bônus para vocês. Então, gente, muita atenção, tá? Temos dúvidas? Alguém tem uma dúvida ou algum outro ponto que entenda que seria primordial para dominar o Simples? Pessoal, sei que é sexta-feira, a live era para ter sido ontem, não foi possível, tá? Mas, como sempre, né? A nossa live ela vai ficar gravada no Instagram. Então, o vídeo da live vai para o YouTube, YouTube Contador Matheus Ferreira. Depois daqui você vai para lá, se inscreve no canal e assiste, reassiste, anota os pontos, tá? O Diego colocou, pensei que o Simples fosse um pouco mais simples. O Simples não é tão simples assim. Na verdade, o Simples não é nem um pouco objetivo, né?
se a gente fosse colocar na ponta do lápis, o presumido ele é mais objetivo e um pouco mais simples que o próprio simples. Tá bom? O Diego sempre está acompanhando a gente aqui nas lives. Muito obrigado. Gente, então o vídeo vai para o YouTube, lembrando que só 2 semanas que nós vamos deixar liberado os vídeos, tá? Então, se você não assistiu, infelizmente o vídeo depois, os vídeos das lives serão disponibilizados no ambiente para os nossos alunos. Lá eles podem ver, rever, tirar dúvidas quando eles quiserem e na hora que eles quiserem. Aí o Kennedy fez uma pergunta: em que hipótese haverá o recolhimento de ST para a empresa do Simples? Kennedy, olha só, o ST ele é uma condição de cada estado, isso é a primeira coisa que nós precisamos pensar quando nós falamos em ST, tá? Quando haverá recolhimento de ST? Primeiro, quando eu for um importador ou uma indústria vendendo esse produto no mercado interno, tá? Então aí nós fazemos o recolhimento da ST, ou quando você simples adquire um produto de outro estado, onde não tem convênio e protocolo, tá? Não tem convênio e protocolo nenhum, só que dentro do teu estado tem ST. Então quando essa mercadoria, por exemplo, no estado de São Paulo, a mercadoria entra no estabelecimento paulista, no território paulista, a mercadoria entra no nosso território, já há necessidade de fazer o recolhimento. Tá? Isso é um pouco impossível, porque não tem como saber qual a exatidão do momento que o caminhão rompeu a barreira entre os estados. Tá? Então o que se faz de praxe e de boas práticas é que quando essa mercadoria chega no estabelecimento, essa nota seja separada, enviada para o contador ou para o analista fiscal, para quem quer que seja, para o tributarista, e então, com a data da entrada dessa mercadoria, faça-se então o recolhimento do ST. Tá bom? Respondida a sua pergunta, Kennedy? Se sim, só dá um joinha para mim para eu saber que foi respondido. Tá bom? Bom, então lembrando, só retomando aqui, que o vídeo vai ficar no YouTube por 2 semanas, somente 2 semanas, e posteriormente ele vai lá para os nossos alunos, né? Já vai ser disponibilizado para os nossos alunos. Então, corram, se inscrevam no canal. Também, gente, deixa um like, clica no coraçãozinho aqui durante a live, para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Sei que a sexta-feira não é um dia tão bom para fazer live, mas mesmo assim a gente está aqui, tá certo? Pessoal, se não temos mais dúvidas, não temos mais colocações, muito obrigado, fiquem com Deus. Essa foto vai ficar no Instagram e o vídeo vai lá para o YouTube. Vejo vocês na próxima quinta-feira. Nós teremos um vídeo no YouTube às 8 horas da noite. Então será disponibilizado um vídeo para vocês às 8 horas da noite no YouTube, não aqui no Instagram, certo? Muito obrigado, vejo vocês quinta-feira lá no YouTube.